Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o Ângeles, aluno da Faculdade Unicesumar e estou cursando no momento o curso de Teologia. Sou aluno inscrito sobre o RA 21 17 65 85, dígito 5. E estou aqui mais uma vez para desenvolver esse trabalho, o mapa, o qual tem como proposta desenvolver um mini podcast, a respeito de um tema, da disciplina de missões e evangelização. Tema muito interessante, que até é tratado neste livro aqui, o qual eu já fiz a leitura, e diga-se de passagem, um livro que tem me impactado. Tenho meditado muito no que eu tenho lido e aprendido nesse livro, inclusive nessa disciplina, que trata a respeito da missão. A missão, ela não só no sentido mais amplo, mas num sentido também menor dentro da comunidade, o qual eu frequento, da igreja, o qual eu participo. A gente vai estar falando aqui neste vídeo. Mas o que é a missão? O que é a missão de Deus? Ou a missio Dei? Missão, ela vem do latim, a palavra missão, de mission, missione, que quer dizer envio. Já no grego corresponde à palavra apóstole, que quer dizer aquele que é enviado. Missão nada mais é que o ato de Deus refazer aliança com o ser humano. Nada mais é reconciliar a sua criação com Ele e desenvolver esta comunhão. Como diz a palavra em 2 Coríntios, que a gente já recebeu um ministério da reconciliação. Agora, dentro dessa questão de missão, existe uma citação de um teólogo chamado Bosch, que dentro deste livro há essa citação e me chamou muita atenção. Me chamou tanto ao tal ponto de eu sonhar com essa citação. A citação diz o seguinte: Deus não deu uma missão para a sua igreja, mas Ele deu uma igreja para a sua missão. E essa citação me chamou tanta atenção que eu cheguei a sonhar, e eu sonhava que com alguns irmãos eu conversava e falava: olha, Deus não deu uma missão para a igreja, Ele deu uma igreja para a sua missão. Porque isso entrou tão forte no meu coração que eu entendi a importância da missão de Deus, que antes de qualquer coisa, antes de qualquer propósito, existe uma missão macro, a missão de Deus. Ela é tão importante que Deus desenvolveu e criou a sua igreja, cujo Jesus Cristo é o cabeça, para cumprir essa missão. A grande questão é: será que todo mundo tem entendido o que é a missão de Deus e se é para todos? Porque muitas vezes nós entramos naquele entendimento, aquela compreensão que a missão ela é um chamado único e exclusivo de uma pessoa que recebeu um dom, um chamado, que Deus sobrenaturalmente falou com aquela pessoa e chamou ela. Eu até creio que ocorra isso, até creio que existem ministérios e chamados específicos. A questão é que a missão e evangelização, será que é só para esse? Ou ela é de uma forma mais abrangente? Como podemos entender nos versículos de Marcos, capítulo 16, versículo 15, o qual o nosso mestre nos orienta: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Como também diz em João, capítulo 15, versículo 16: não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedires ao Pai em meu nome recebereis. Notando dentro desses versículos, e não só esses versículos, mas muitos outros aqui eu poderia estar citando, embora eu não tenha um tempo tão oportuno para isso, a gente entende que a missão ela é um chamado para todos, principalmente para aqueles que entenderam o Evangelho, receberam a palavra do Senhor, automaticamente já estão incluídos nesta missão. Uma coisa que a gente tem que entender é que o missionário ele é um cooperador do dono da obra, mas a obra não é dele. Ou seja, a missão ela é para todos. Eu fui incumbido uma missão. Aquele que aceitou Jesus foi incumbido uma missão. Existe uma responsabilidade sobre as nossas vidas, uma obra que está sobre a minha responsabilidade. Porém, eu tenho que entender
que esta obra, este trabalho, tudo aquilo que eu conquisto não é para mim, não é meu, é para o dono desta obra. E interessante que esta missão, de que uma forma errônea também, muitas vezes se tem, de entendimento, é que esta missão ela não é só desenvolvida de uma forma transcultural, o qual eu adentro uma cultura, um outro país, o qual há uma certa distância, até mesmo continental, porque às vezes dentro das nossas igrejas há esse entendimento que fazer missões é só o ato de eu viajar e ir para um lugar distante que fale outra língua. É missão isso, mas eu também posso fazer missão de uma forma mais próxima da minha casa, do local onde eu trabalho. Também é missão. Então, dentro desse tema, missão e evangelização, e conforme a proposta que foi feito por meio da Unicesumar, eu quero trazer algumas particularidades de como lidamos com missões em minha comunidade, especificamente falando. Nós falamos de missões? Isso eu estou falando dentro da minha comunidade, como foi pedido aqui, né, para a gente falar as particularidades da nossa comunidade, da nossa igreja. A igreja o qual eu frequento fala de missões? Eu, como membro, cooperador desta obra, posso dizer sim, que nós desenvolvemos este compromisso de não só pregar o evangelho, mas também instigar outros a entender esta missão e esse chamado, e assim evangelizar e fazer missões. Frequentemente nós ensinamos, preparamos irmãos e enviamos, porém com foco mais local, o qual vou estar falando de uma forma mais abrangente mais para o final. Outra forma que a minha comunidade desenvolve missões é uma forma transcultural, porém indireta. Em que sentido? Nós diretamente, a nossa comunidade, ainda que é uma comunidade pequena, né, nós não enviamos diretamente missionários para outras culturas, outras etnias, outros países. Porém, nós fazemos parte de convenções missionárias. Mensalmente nós contribuímos com a Cibiergues, Convenção das Igrejas Batistas Independente do Rio Grande do Sul, que sucessivamente também vai contribuir com a CIB, Convenção das Igrejas Batistas. E essas convenções, associações, elas desenvolvem um trabalho de missões local e transcultural, o qual existe obreiros, muitos obreiros em campos missionários que são sustentados financeiramente por essas convenções, o qual nós também contribuímos mensalmente. Ali esses obreiros, esses missionários, na verdade, recebem um apoio emocional e espiritual e capacitação também para desenvolver tal obra de uma forma transcultural. Porém, esses missionários, nós da minha comunidade local, nós não conhecemos em particular. Mas, havendo esse desejo de conhecer este trabalho mais a fundo, saber como é desenvolvido, quem são, onde estão, como está o processo desse trabalho, nós podemos entrar no site da Cibiergues e da CIB e lá ter mais informações como está o andamento e onde são os campos missionários. De uma outra forma, um pouco mais direta, nós investimos também num obreiro que está no campo missionário, que mensalmente nós contribuímos financeiramente com ele também uma parcela para o sustento dele no campo missionário. Este missionário, já diferente dos missionários da Cibiergues, nós conhecemos, temos um contato frequentemente, há visitas dele em nossas igrejas, ele é acompanhado, tem um acompanhamento emocional e espiritual também. E por último, uma das outras formas de a gente fazer missão dentro da nossa comunidade, né, é os pequenos grupos. É uma missão mais local, porém uma missão focada no evangelismo em meio aos nossos amigos, familiares e vizinhos, o qual frequentemente nós temos reuniões em casas.
E este trabalho ele tem como foco a pregação, o ensino e o discipulado, na intenção de levar esses irmãos ao crescimento e num futuro também estar liderando. E assim desenvolver o seu chamado para missões, o seu chamado evangelístico. Tal trabalho dos pequenos grupos ou nas casas, alguns lugares vão chamar em células, né? Eu desenvolvo também a liderança, o qual na minha casa, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu recebo pessoas, alguns irmãos, e estas pessoas também trazem seus amigos, familiares. E nesta reunião, a gente ora junto, a gente compartilha da palavra junto, aprende junto e passa a se conhecer, comungar junto e assim crescermos junto. Isto é uma forma que a nossa igreja tem feito missões de uma forma direta. Para finalizar, este tema eu entendo que é de suma importância. Como eu disse lá no início que eu cheguei a sonhar, isso tem impactado o meu coração, tem me feito olhar para as coisas que eu faço, para a obra do Senhor com outros olhos, o intuito de ser mais eficiente, porque fazer missão, pregar o Evangelho, é uma das responsabilidades primárias de nós como igreja. Sabemos que por mais que trabalhamos, na seara ainda são poucos obreiros. Ciente disso, temos orado ao Senhor para que envie mais obreiros. Também nos apegamos, nos agarramos na ciência e na compreensão de que a obra ela não é nossa. Quem sustenta, quem dá o crescimento é o nosso Senhor, o qual Jesus Cristo é o cabeça desta instituição responsável por fazer missões, que é a igreja. Finalizar, eu fico com um versículo que me dá muito ânimo e motivação saber que por mais árduo e difícil que seja o trabalho, ele nos sustenta. Como diz Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Há um poder que é derramado sobre as nossas vidas, sobre todo aquele que entende o seu chamado. Este é capacitado e respaldado pelo dono desta obra, por aquele que é mais interessado nesta missão. Então, há de vir virtude ou poder do Espírito Santo sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A missão ela vai se iniciar aqui na minha casa, aos meus vizinhos, aos colegas de trabalho, e vai se expandindo, além da minha cidade, até alcançar o mundo todo. Eu, você, cumprindo o seu chamado, o mundo todo será alcançado e beneficiado pelo poder da palavra do nosso Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Fico por aqui, já estou estourando meu tempo e eu agradeço